essas histórias é que a gente vai passando, ela não está no computador, né? Ela está na cultura, na memória e nas pesquisas que não chegaram no computador. Porque a gente diz assim, Oxóssi. Oxóssi era o orixá de uma cidade na África chamada Queto. Durante a escravidão, chegou em 1810, na Bahia, no Golfo do Benin, que era chamado Golfo dos Escravos, um brasileiro de nome Francisco Félix de Souza. E esse homem foi o maior negreiro da história de toda a escravidão que se tem notícia no mundo. Então, ele fez um trato com os reis do Benin. Benin é um país de, o meu irmão me dê licença eu falar, de onde vem o culto do Jeje. Então, politicamente, o povo Yorubá, o povo Nagô, tinham uma questão com o povo do Benin, uma questão política, porque em certo momento dizem que o povo Nagô invadiu as terras do Benin, como alguns dizem, que era o antigo Dahomey, de onde vem o povo Jeje. Então, eles juraram vingança. E quando chegou esse Francisco Félix de Souza para comprar escravos, eles tiveram uma ideia, sim, nós temos escravo para vender. Então lembraram da história e tiveram uma ideia bem sinistra. Invadir a cidade de Queto e trazer todo o povo daquela cidade escravo para quem quisesse comprar. Então, naquele tempo, o país que mais comprou escravos foi o Brasil. Por isso, a maioria das casas são Queto, são Nagô, porque a grande quantidade de escravos veio dessa cidade. Eles dizimaram a cidade de tal forma que anexaram aquela terra ao seu território. Então, hoje, na cidade de Queto, não tem o culto a Oxóssi, porque o culto de Oxóssi veio na cabeça dos escravos que vieram de lá. Aqui tem Oxóssi, mas na cidade do Queto não tem culto a Oxóssi. Sabem hoje que ele é um grande caçador e está inserido com os voduns do Jeje, onde se cultua os voduns. Então, por isso, a primeira casa é Oxóssi, a segunda casa é Oxóssi. Dizem, com registro, mas a primeira casa, que se tem notícia, é de Xangô. Era uma casa de candomblé, se alguém aqui conhece Salvador, a casa de candomblé ficava atrás da igreja da Barroquinha. Era uma casa de candomblé para Xangô Airá. Então, como ficou a história? Primeira casa de candomblé, Casa Branca, é de Xangô Airá, não, é de Oxóssi e Xangô. A segunda casa, Casa de Mandéia, o Gantuá, é de Oxóssi e Xangô. A terceira casa, que é onde o Soneta, o Poafonjá, é de Xangô e Iemanjá. Então, os dois orixás que reinam por primeiro foram Oxóssi e Xangô. Depois vieram todos os outros, se fez culto para os outros orixás a partir dos escravos que iam chegando com suas memórias de cidades, porque na África, em algumas cidades até hoje, nem todo mundo conhece o orixá de uma cidade, ninguém conhece numa outra que tem que atravessar a fronteira, ouvir falar. Os orixás em toda a África mais conhecidos são Exu, Ogum, e alguns conhecem Oxum. Por quê? Por que Exu? Porque Exu é o dono dos caminhos, é o que desembaraça. Por que Ogum? Porque Ogum é o dono do mundo. Ogum é o dono do ferro. Ogum é o dono de toda a tecnologia. Ogum que criou as ferramentas de trabalho para o ser humano. E depois vem Oxum.
a água, a arte, a dança, a música. Alguém já pensou se existisse candomblé, se não tivesse tambor para tocar? Se não tivesse uma cantiga para contar a história, uma forma, se não tivesse um jeito de dançar, como era que ficava a nossa cultura? Ficava só falando. Não é verdade? Porque quando a gente canta uma cantiga de candomblé, a gente conta uma história. Muitos antigos não gostavam de contar, de traduzir uma cantiga. Por que eles não gostavam de traduzir uma cantiga? Eles olhavam assim, aquela porção de gente, pensava, como muitas vezes eu penso, será que vale a pena? Hoje eu pergunto, será que vale a pena eu falar determinadas histórias de candomblé para as crianças? Vale. Eles conhecem a história da Branca de Neve, ele conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, conhece a história de Peter Pan, conhece os jogos de Dragon Ball, conhece um monte de... Falou direto. É só apertar o computador. Oi, gente, o videogame também. Hein? E a televisão. Ô, gente, tá aí para mostrar. Mas eles não botam uma história, por exemplo, uma história de olhar. Você tem que idade? 10 anos. Você conhece alguma história de olhar? Mas você conhece o Dragon Ball. Ai. Eu já choveu, hein? Porque eu tenho um neto igual a você. Você também conhece aqueles outros que se transformam em não sei o quê. Que uma hora é um gato, daqui a pouco é um coelho, daqui a pouco é um monte de ferro. Você também conhece. Naruto? Então, pronto. Mas eu digo, uma história de olhar, ele não conhece. E muitos não conhecem. Então, no meu ponto de cultura, eu tenho que contar uma história, eu conto história de orixá, mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque todo mundo acha que a história de orixá, isso é macumba. Isso é diabo, como diziam os crentes. Não tem aquele respeito para o orixá. Então, eu trabalho com muitas crianças. Eu tenho que ter um jeito para falar com as crianças, para contar uma história para as crianças ou para quem quiser ouvir. Eu digo, as minhas histórias, eu conto história para quem quer ouvir. Ao ponto que pegar qualquer criança, ela ligou determinados programas, a mídia já bota aqueles personagens naquele horário, aí a mãe é obrigada a dar comida ao menino e o menino lá assistindo. Ele só engole a comida se ele assistir a televisão. Ele tá falando de mim, né? É o que ele disse? Então deixa ele dar as opiniões dele. Tá falando de